E é muito difícil, assim, não é nem querendo falar de galerias, mas eu quero ver a galeria fazer isso pros artistas, assim. É muito difícil de fazer. Dá trabalho, né? Porque dá trabalho. Sim. Né? Não é algo tão simples, entendeu? Mas só que isso que eu tô fazendo é do meu cotidiano. Coloca uma obra para expor nesse colaborativo. O cara não entregou a obra 100%. Chegou com a obra mal acabada no dia da exposição e não terminou o mural no dia. Que era para ser uma live paint. Tipo, com a exposição rolando e o cara pintando. E aí é o que eu falo, oportunidade. Cara, você me pediu uma oportunidade, eu te dei duas. Te dei um painel e eu te dei a obra. Você poderia ter vendido a obra na galeria e você poderia ter vendido um painel pro corporativo que vai ali como cliente. Ele não vai ali só para comprar um quadro. E tem pessoas na rua passando. Então, claro, se você for ligeiro... Tá divulgando o seu trabalho, claro. Você tá divulgando o seu trabalho ao vivo e mostrando o quanto você é bom. E aí entra carisma, a comunicação, a boa aparência. Boa aparência não quer dizer que você precisa ter uma roupa cara. Sim. E sim, só está... Postura. Né, com postura. E aí não, esse cara chegou bêbado, saía toda hora do mural, sumia, voltava, aí sumia de novo. Aí eu falei, meu Deus do céu, cara. E depois me deu um baita problemão, e aí eu só cumpri meu prazo, que era de 30 dias da obra dele ficar lá, entreguei a obra dele e apaguei o painel dele, que ficou uma bosta. A oportunidade a gente deu, entendeu? Então, e foi o primeiro que eu errei, assim, né? Eu acertei no 9 ali, e aí automaticamente eu errei no segundo. E tá tudo certo, acho que faz parte também errar. Eu fui no meu filho de bom coração, de querer ajudar, e aí eu comecei a entender que, tipo, não basta só ter bom coração. A gente tem que também ter uma postura. E aí hoje, normalmente, eu faço uma videochamada quando eu não consigo ver o artista. Pelo menos de 1h30, 2 horas. Tá. Eu preciso saber quem tá entrando lá dentro. Claro. Então também não posso ser a mamãe e abrir as pernas pra todo sim, mundo. porque são pessoas que vão representar a galeria também, fora quando estiver lá, né? Sim. Exatamente. E você tem planos de mandar as obras pro exterior, né? Aquele papo que a gente andou trocando lá na galeria. E como funciona esse processo, assim, de você divulgar, você tem que mandar a obra para uma galeria, mandar para uma exposição, ou você consegue vender daqui do Brasil, sei lá, via internet, alguma coisa? Como que rola esse comércio internacional de obra brasileira? Bom... E até questão de, sei lá, de documentos, autenticidade, tem que ter nota fiscal, tudo. Como que é esse processo para a galera conhecer? Na verdade é bem trabalhoso, né? Mas a ideia é o quê, né? Esse ano agora, de 2025, a gente, que nem o que tá acontecendo agora, meio que a gente tá peneirando, né? A gente começou o ano peneirando com os caras que eu sei que tem potencial e que se eles forem pra fora, não que alguns não foram, mas eu acredito que o mercado lá fora é muito maior que aqui em relação a reconhecimento, sabe? De, tipo, ser mais valorizado. Então, lógico que o brasileiro gosta de arte e eu acredito que tá em crescimento e é uma coisa que a gente está implantando. Então, quanto mais galerias abrir, mais incentivo de empresas poder ajudar em relação da gente poder fazer esse movimento da arte, qual ela seja, já é um empurrão pro brasileiro ele começar a ser culturalmente, ter isso na vida dele, né? Na última década eu tenho visto um crescimento cada vez mais acelerado disso também, né? Hoje a caminhada tá muito mais fácil, né? Para um artista, não que seja fácil, mas não é fácil. Em relação a 10 anos atrás... Sim, mas tá muito mais fácil para aquela galera que de 10, 15, 20 anos atrás, que os meninos não tinham condição, que só tinha a galeria do rock para ir buscar uma lata, né? Então hoje o caminho tá maior, mas o caminho para fora não é tão simples. É um caminho muito difícil de fazer também, pelo fato que eu fiz e eu enxerguei muita coisa lá. Eu falei, pô, aqui tem muito negócio e tem muito dinheiro na mesa aqui. Então o que eu tenho que fazer? Né? Qual o meu plano agora? O que eu vou trazer de novo para o Brasil em relação ao que muita gente não está fazendo? Porque a gente vive um monopólio de galerias, sim, que não preciso nem dizer, e ao mesmo tempo esse monopólio ele fica muito mais aqui e outra vai para fora.
Mas só que não vai levar esses moleques de periferia. Esquece. Isso aí não vai existir. Entendeu? E aí eu tô vendo uma brecha de novo no mercado que eu consigo levar. E aí eu vou levar com a minha galeria, não com a galeria dos outros. A The Coach vai representando esses artistas lá fora. Que também... o que acontece? Quando a gente vai expor lá fora, tem pavilhões que não deixam entrar se não tiver uma galeria. Então os pavilhões... Tem pavilhão que você pode ser solo sem galeria, que só vai o artista. E tem pavilhão que é só com galeria. E aí esse pavilhão que eu tô agora, né, em negociação é só com galeria. E aí vai ser a The Coach Gallery que vai levar. E aí a ideia é a gente levar pelo menos, no mínimo, 10 artistas daqui pra gente fazer uma história nos Estados Unidos. Que a gente chama de Brazil Store. 10 artistas vai dar um total de quantas obras, você imagina? Não sei, tá tudo dependendo do tamanho do stand que eu vou pegar, né? Então agora vai ser as aberturas dos stands, então eu tô vendo como vai ser essa parte, né? De qual vai ser os valores e tal. Se eu conseguir um stand maior, eu consigo levar mais artistas. Se eu conseguir um stand razoável, aí vai ter que ser menos artistas, mas com uma quantidade de obra maior também, assim. Eu não estou focando muito no tamanho da obra, tá? Eu estou focando em questão de layout, obras que é fácil do artista vender e quem está consumindo e o consumista de obra já levar no dia. Porque acontece muito isso lá, o cara gostou, ele quer levar. Tá. Parede vazia, meu amigo. Põe a etiqueta vermelha e tchau. Embala ela e já dá pro gringo. Tá. E aí é legal, que você vê o stand desmontando. Você fala, uau, tá indo embora, tá indo embora. E não tem reposição, né, galera? Não é porque o artista tá lá que vai correr pintar o outro, né? Não. E aí a ideia é a gente produzir tudo aqui no Brasil e a gente poder mandar de navio pra lá e ter toda a parte de documentação, toda a parte burocrática. As obras têm que ser enviadas antes. E aí essas obras têm que chegar, elas têm que ir para um storage, aí eu tenho que pegar um voo, eu tenho que chegar lá, eu tenho que checar essas obras, e aí depois eu tenho que voltar para o Brasil de novo, preparar todo o material de divulgação, voltar para lá com os artistas e a gente começar a fazer as exposições. E a ideia é a gente fazer a exposição e também fazer os murais, pelo menos em Miami, né? Que é o nosso foco é Miami. E espaço lá para fazer? É fácil, sai pintando? Não, tem toda uma política, né? Tem uma política. Aí isso aí a gente tá desenvolvendo, tá desenrolando, na verdade, é um artista que conhece o outro que não conhece gente que já tá lá. Então, o nosso próprio network está se ajudando em relação a isso. Então, tipo, quem vai, como vai, a gente vai subir ação, campanha também de patrocínio, pra gente poder ajudar os artistas que não podem ir. Porque tem artista que consegue se bancar, mas a maioria dos artistas não. Entendeu? Tá. Então é uma forma também da gente poder mobilizar e poder levar esse cara pra fora. Porque eu sei que se ele for pra fora, ele vai fazer um barulho muito maior do que aqui no Brasil. Entendeu? E quando ele voltar pro Brasil, ele vai ser mais valorizado. Esse investimento se paga? Se paga, eu acredito que se paga. Porque assim, se for pensar a longo prazo, o tempo de caminhada que você vai ter que fazer aqui. Tá. E ao mesmo tempo, se for pra lá, e só o fato de você ter experiência lá, a experiência vale muito mais do que o preço que ele tá pagando. Então não é sobre venda. Tá. É sobre a experiência que ele vai ter em relação a outra cultura. Se for considerar financeiramente, assim, a curto prazo, o investimento feito não vai se pagar com as vendas de obra lá no momento. Isso é mais um investimento de marketing, né? Sim, e o artista ele tem que vender. Ele tem que investir na carreira dele em relação a marketing e poder estar fora. Então, por exemplo, no meu caso, quando eu fui, eu investi muito dinheiro para poder ir. Só que eu vendi. Isso é bom. Eu somei os dois. Eu vendi, eu ganhei um prêmio e ganhei uma experiência. Eu ganhei uma bagagem que ninguém vai me tirar. E eu voltei muito mais valorizado pro Brasil. Em relação de, tipo, hoje eu tenho um posicionamento de eu falar quanto custa a minha obra versus o valor que ela tá hoje. Esses dias eu fui levar meus livros na distribuidora e eles falaram, seu livro começou a vender mais depois você ganhou o prêmio. Eu falei, sério? Então, tipo, é gostoso você ver isso. Então, assim, mas desde quando eu fui expor lá fora, desde quando, né, a Araí, que foi minha produtora lá fora, a Jade Matarazzo, que cuidou das minhas coisas lá fora também, elas falaram, não vem com pensamento de venda. Se você precisar desse dinheiro,
por exemplo, para investir na Basel, para você fazer essa semana da Basel Week, da semana da Art Basel Week, se você depender desse dinheiro para viver, não vem. Porque a gente não garante venda para você. E aí eu levei isso como lição para minha vida, assim. Eu não prometo venda para ninguém. Mas existem uns caminhos para conseguir vender, sim. E eu sou desse cara que eu gosto de vender. Então, eu não garanto que, tipo, vai vender tudo, mas vender alguma coisa vai, entendeu? E ao mesmo tempo vai muito da energia também do artista, de como ele tá, a frequência dele, a conexão dele, o que ele quer. Então não é só sobre a arte, não é só sobre o produto. Se ele não estiver bem conectado com ele mesmo, de tipo tá respirando aquilo o tempo inteiro, eu tava exalando a arte, cara, o tempo inteiro. Eu não conseguia parar de falar sobre o meu trabalho, mas numa forma tipo focado, estratégico. Eu cheguei tipo praticamente um mês antes. Eu mudei o algoritmo do meu Instagram, eu subi campanhas, eu fiz vídeos patrocinados, eu fiz banners patrocinados, eu fui em churrascos de gringos, eu fui em churrascos de brasileiros, eu fui em restaurantes, eu deixava meus livros nos lugares, eu levei tempo para criar isso em relação a quem estava lá. E ainda cuidando de uma exposição que quando eu voltasse ia acontecer em São Paulo. Então, assim, construiu um alicerce sólido, né, para subir a... Então, se eu não tivesse feito todo esse caminho, não adianta só pegar meu quadro bonito, a minha obra bonita, ou chegar lá e fazer um mural bonito, que eu tô feito. Não, cara, você tem que fazer um trabalho de publicidade junto. Hoje em dia a internet tá aí pra isso, cara. Sim. Há muito tempo, na verdade. Eu vivo de rede social há 11 anos. Eu sempre falei isso. Não eu produzindo pra mim. Pra mim é recentemente. Tem 2, 3 anos que eu tô produzindo pra mim e também esporadicamente, assim. Eu nem gosto de aparecer muito na câmera. Em relação que eu, sei lá, tenho medo de uns bullying ou uns haters que às vezes aparecem. Mas eu não tenho polêmica nenhuma, nem nada. Mas ao mesmo tempo eu nunca gostei de ficar em frente à câmera. Eu gosto de ficar atrás da câmera, eu sou bem o behind mesmo. Mas ao mesmo tempo eu entendi que quando eu fosse fazer um projeto autoral, eu tinha que botar à frente. As pessoas tinham que saber quem eu era. Então, em relação a isso, até o meu network, até a minha parte de comunicação, aonde eu vou, como eu chego, como eu falo, modo de falar, estrategicamente se eu vou falar um período curto, médio, longo, ou se a pessoa quer realmente ficar 5 horas comigo. Eu tenho que ter todos esses formatos para a pessoa entender o que é o meu projeto. Sim, claro. Então, o artista ele tem que ter essa base. E não simplesmente acordar de manhã e só ficar, hoje é meu café da manhã, hoje minha academia tá paga. Não, cara, beleza, você quer fazer isso, você faz. Mas a rede social é puro negócio também. Sim. Eu trato a rede social como negócio. É uma ferramenta, né? Se você souber usar direito, não adianta pegar um alicate e querer bater um prego, né? Serve, ajuda, por um momento, ajuda. Então, eu acredito que é isso. A gente hoje tem uma vitrine muito grande, que é o Instagram, que é o YouTube, que é o Facebook, entre outras plataformas. Então, quando eu chego, tem artista que chega na galeria, eu falo, deixa eu ver o seu trabalho que você quer expor. Ele demora meia hora para achar o trabalho dele. Então, tipo, nem o portfólio dele tá montado, entendeu? Aí eu falo, pô, aí isso também tá dificultando, né? Ah, não, daqui a pouco eu pego, ele tá onde, não sei o quê. Não, cara, eu tô pronto, o que você quer ver? Ah, quer ver tal coisa? Tá aqui. Ó, eu tenho essa outra coisa aqui. Se eu não sei, eu te enrolo, mas mostro uma outra, entendeu? É, organização, né? O cara, pô, manter organizadinho a apresentação. Fiquei curioso, assim, um artista pra ir com você para fazer uma exposição. Qual a ideia de investimento que o cara precisa... Investimento? De valor? Sim. Quanto é uma nota. Cara, é assim, eu não sei falar realmente sobre valores pra galera agora em relação de tipo quanto eles vão gastar. Eu, no meu caso, particularmente, quando eu fiz a minha solo, eu gastei uma média de R$200 mil pra poder expor lá fora. Contando com um mês de estadia, com tudo. Aéreo, meu stand, alimentação, tive que abrir meus quadros lá, moldura. Moldura é algo que é muito caro lá fora, mas muito caro, muito caro. Tipo, um quadro, sei lá, 80 por 90, assim, é cerca de $350, $400, só o frame. E não vira levado aqui?
Então, eu não sabia. Moldurado? Ah! E aí eu levei só ele enrolado, né? Aí lá eu tive que abrir. Então, quando eu cheguei lá, eu tinha que abrir, tipo... Acho que eram 28 obras e eu terminei abrindo 6, 12... Abri 18. Eu deixei uma boa parte sem abrir. Porque era um custo muito alto. Tá. Eu cheguei lá, tipo, os orçamentos mínimos era, tipo, sei lá, $14 mil. Tipo, $18 mil, $20 mil. Eu falei, quê? O dólar 6,30. Nossa. 6,20 e pouquinho ali, sabe? 6,25. E aí eu falei, nossa senhora. Por isso é legal a gente, até, não é nem falando sobre valores em questão de aceitação, mas sim das pessoas terem consciência que, tipo, não é tão simples pôr na gringa, né? Você tem todos esses custos, né? É muito difícil e quase impossível uma galeria chegar e falar, eu vou levar os artistas e eu vou bancar tudo. Não tem galerias que fazem isso. Esquece, é muito raro. Seria muito fácil eu falar, beleza, eu vou levar o Cobra. Óbvio, o Cobra vende. Eu invisto em você, Cobra. É lógico, e o Cobra também não vai querer. Entendeu? Então, tipo, quando você pega um artista consolidado, né, que ele vende organicamente, aí você vai lá e banca. Mas caso contrário, com um artista novo, você não tem como fazer isso. E aí é uma forma que eu estou tentando, né, o máximo possível captar recurso para poder ajudar esses artistas a poderem ir, sem depender da verba própria deles, né? Que eu acho que a gente consegue em relação a isso. Agora, para galeria vender para fora, sem estar em exposição, existe algum mercado assim que gringo, sei lá, compra pela internet, que... Pô, a gente escuta cada coisa. No mundo grafite, mesmo um tempo atrás, veio uma menina, cara, ela pega a nota de $1, faz uns bombs, com caneta posca, uns bombs bem feitos, vende por $100 pros gringos, cara. Ela arrumou um nicho de mercado assim, meu, que a galera encomenda, fala, pô, cara, assim, porra, uma nota de $1 vai virar 100, cara. Não, para que tem mercado. Então, mas assim, a galeria consegue atender um mercado externo, assim, internacional, através de sites, sem ser por exposições, assim, de estar participando de exposição? Então, diretamente... investimento mais enxuto, por exemplo? Não, sim, você consegue fazer campanhas rodar lá, sim. É que hoje a gente ainda não está focado em fazer isso para lá. A gente está primeiro trabalhando no local, né? A gente primeiro está trabalhando aqui em questão de São Paulo, né? Para a gente mesmo poder entender os artistas que a gente tem versus validar eles aqui em relação até os novos compradores que terminam aparecendo na galeria. Hoje está crescendo o número de pessoas que colecionam obras, que perguntam, que aparece lá, tipo, manda mensagem, me manda o catálogo desse mês, deixa eu ver o que eu tenho. Então rola essa negociação também de galera. Também tem o público da rua, que também passa ali. E também tem o público, como eu estou num lado que tem muito gringo, que ali tem muito hotel, que é ali na Travessa da Berrini. Tá. E na minha rua também tem um Intercity ali, a gente tem uma parceria com o Intercity, que a gente tem um expositor lá na frente com nossas informações e também tem o livro lá também. E ao mesmo tempo os gringos saem de lá e vai lá para a galeria ver o que eles podem levar para fora. E outra coisa que a gente também investe muito é no Google Maps. Tá. O Google Maps também funciona super bem, assim, super bem. Que o gringo chega ali no hotel, ele coloca no Google Maps, galeria. Aí na galeria, na região, ele já dá ali. Então, por exemplo, o mês passado acho que deu 9 mil e poucas procuras de galeria só no Maps. Talvez é um mercado que muitas pessoas não consigam ver, que acho que às vezes é só Instagram, Facebook ou YouTube. Tá. Mas a gente tem outras ferramentas também que funcionam também para poder achar esse tipo de comércio, enfim. Então agora a gente está entendendo esse lado, né? Pelo fato que também a galeria é nova, né? Tá. Então primeiro a gente, né, montou a base, né, em relação do que a gente queria, qual o caminho que a gente está seguindo. A gente trouxe agora, né, esses coletivos que vem funcionando super bem. Todas as exposições fica artista para fora porque não cabe todo mundo. Então a gente começa uma exposição já anunciando a outra. Os artistas solos também agora estão começando, né, cada vez mais a procura de querer exposição solo.
O solo, na verdade, ele consegue fazer quando ele já tem um nome já no mercado também, e automaticamente o trabalho dele já está em outro nível, né? Tá. Então, esse tipo de exposição que a gente tá fazendo nesse momento. E o outro passo era arrumar a rua. Então a gente tinha que, né, dar uma cara também pro bairro ali em relação, pelo menos na nossa rua, trazer o grafite, trazer o street art ali, que é importante também para poder entrar ali dentro. Alegre, embeleza todo o ambiente. Exato. Pô. E aí agora a gente tá vindo também nessa, né, que a gente tem alguns eventos vendidos, que são eventos corporativos, de empresas pintarem lá dentro. Então as exposições que estão lá dentro continuam. Aí a gente coloca, né, o formato de pranchão, cavaletes em cima da mesa, um artista ensinando, vai ter lançamento de revista, coquetel, vai ter happy hour de empresa e tudo conectado com a arte. Então, assim, não automaticamente a gente precisa só viver o mesmo formato de tipo exposição versus venda. Não, pode existir outro tipo de campanha, que nem ontem. Ontem eu tava brincando assim do nada, eu falei, olha, a festa junina tá chegando. E aí, vamos fazer uma festa junina da galeria? Tipo, cara, é uma festa junina. Mas só que as obras vão estar na parede. Tá. E a galera quer festa. Entendeu? E numa dessa a pessoa vai e compra, cara. Então, claro, fazer movimento. Então o movimento precisa ele sempre estar rodando e sempre estar diferente. Né? Não ficar engessado sempre no mesmo lugar. E o maior movimento que eu vejo é abraçar o artista, cara. O artista ele precisa ser abraçado. Isso é fato. Eu vindo pra cá, recebi uma mensagem de um artista, ele... Gê, eu deixei uma obra aí. Cara, você consegue tirar uma foto pra mim? E... que eu preciso de uma foto de qualidade. Aí eu falei, não, isso aí já tá no meu schedule. Tipo, amanhã é o dia que eu fotografo as obras novas que chegaram. Eu tenho um dia da semana que eu faço isso pra poder ter um material bom pra ir pra rede social. Pro artista ter o material bom também. Pra ter um catálogo legal também, entendeu? Pro site subir com qualidade. Então, na verdade, eu pensei tudo isso pro artista, né? Eu gravo o vídeo do artista, eu chamo o artista pra pintar lá dentro. Eu faço da galeria um ateliê que eles vão lá pintar. Eu fotografo ele para ele ter uma foto de retrato, pelo menos, que consiga identificar quem é o artista, caso ele queira trocar ou queira fazer um PDF mostrando o currículo dele. Eu ensino ele sobre rede social, eu ensino ele sobre mais ou menos horários de postagem, não fazer tanto overpost, a ser esse assado. Eu ensino ele também a fazer as montagens dos vídeos deles em relação de pré-evento, o evento e pós-evento. Então, assim, cara, a gente tá tudo mastigado, cara. Você só não pega se você não quiser. E é muito difícil, assim, não é nem querendo falar de galerias, mas eu quero ver a galeria fazer isso pros artistas, assim. É muito difícil de fazer. Dá trabalho, né? Porque dá trabalho. Sim. Né? Não é algo tão simples, entendeu? Mas só que isso que eu tô fazendo é do meu cotidiano. É do meu dia a dia. Então pra mim é muito fácil de fazer. Não é uma coisa que é difícil e teoricamente eu não tenho custo. Então por isso eu termino... consigo fazer, né? Esse diferencial. Consigo ter esse diferencial, né? Que talvez alguns fiquem incomodados. E a galeria tem um investimento muito alto, né, para fazer a obra vender, né? Sim. Sim. Conta um pouco da história de administrador de galeria, né? Porque, porra, você tem conta para pagar, tem... Cara, porra, e assim, a questão da divulgação, principalmente, né, das obras. Então, o artista faz uma obra, coloca na galeria. A galeria vende aquela obra por 2x, por exemplo, entendeu? Porque, tem um custo alto. Tem, porque você tem campanha para fazer. Sim. Você tem que fazer aquela obra chegar no lugar, né, para o público certo. Às vezes você não acerta também o público, que você pode mandar um lead errado, fora os custos normais do dia a dia, que você tem lá como água, luz, o estabelecimento... faxina, manutenção de lâmpadas, elétrica, tipo, é um processo seguro, é um processo muito grande, assim, tipo, não é tão simples abraçar
E outra, você tem que dar atenção para todos os artistas iguais também. Então é um consumo muito grande em cima de você, assim, sabe? De, tipo, você não pode puxar a sardinha para um, você também não pode também puxar a sardinha para o outro, e ao mesmo tempo você tem que tratar todo mundo igual. Aí eu falo, não, então, tipo, graças a Deus eu sei equilibrar bem em relação a isso. Eu sei que cada um existe uma maneira de ser tratados. Sim. Né? Tem gente que é tratado de uma certa forma, o outro você tem que tratar de um jeito, mas não muda, isso não quer dizer que um é mais, outro é menos. Só são, tipo, pessoas. E pessoas são diferentes. Então você se adapta a cada uma delas, assim, né? Mas em relação a custo e tudo isso, é muito alto. Como funciona o marketing de uma galeria? Como você faz o teu público saber que tem exposição? Esse lead que você falou, é o quê? É Instagram? Ou e-mail, marketing? Faço pelo e-mail, a gente faz pelo Instagram também. O Instagram é uma grande ferramenta que a gente usa, e campanha de Google. E aí tem umas coisas que também a gente não pode falar. Senão a concorrência pira. Isso aí faz parte. Eu vou perceber que saiu da concorrência ficou preocupada, né? Só pra dar uma cutucada. Eu gosto. Cara, mas, pô, só nasceu pra todos, né, meu? Pô, o sol nasceu pra todos. E assim, tem muita galeria que tá muito preocupada em ficar no mesmo formato como sempre teve. E tá tudo certo. Eles ficam no formato deles, eu vejo como que eu não tô olhando pra eles. Eles que foram até lá ver a minha. Então tá tudo certo. E não foi só uma, hein? Foi 3. Foi 3 galerias lá. E eu falei, uau. Então tá bom, vocês só assinaram parabéns. O parabéns aí, que a gente tá fazendo um trabalho muito legal, entendeu? E ao mesmo tempo, tipo, nenhum momento é pra competir com ninguém. Eu tô focado em fazer o meu trabalho, quero que todo mundo não está fazendo. Tipo, dar atenção pro artista. Então, acho que é isso que o artista precisa. Óbvio que a gente trabalha com carinho, atenção, a gente tem nossas regras também. A gente também não tá escancarado assim. Vem pra cá. Não, também as coisas não funcionam assim. A gente também, né, precisa ver o trabalho do artista em relação ao que eu já falei. São pessoas legais, se a galeria também se identifica. Tem perfil, claro. E se tem perfil. E é isso, também na jornada, na caminhada. Parabéns pela tua história, pela tua caminhada. O que você deixaria de mensagem para os artistas que estão na caminhada aí, que você pode deixar para o nosso público do Mundo Grafite aí? O que eu deixaria é, tipo, acredita no seu sonho, que, tipo, é possível, mas seja um obcecado pelo que você quer, não é tipo, eu acho que eu vou fazer, eu acho que eu quero. O achismo não vai levar a nada. Então, enquanto você não for... E vou fazer é muita determinação. Cedo, não é tipo 5 horinhas de trabalho, não é 10 horinhas de trabalho. É muitas horas de trabalho. E tá tudo bem no começo você trabalhar muito. Depois você plana. É que nem avião, cara. Avião pega uma potência, sobe e depois ele vai. Entendeu? Então... Mas tem que ser obcecado, tem que ter regras, tem que ser obcecado pelo que quer. Eu ainda vejo que eu tenho uma longa jornada também, e mesmo assim, tipo, por mais que a gente tá indo legal, tá se posicionando bem, eu sei que é só o arranque ainda, sabe? Eu tô na 5ª, 6ª marcha e não vai parar. Tá na decolagem. Então, se parar agora, o avião vai parar mesmo. Então, é o conselho que eu dou pra todo mundo. É trabalhar com amor, cara. Falar sobre, né, a arte e amor, trazer paz na vida das pessoas. Não incomodar ninguém em relação a isso. E ter propósito. Acho que a partir do momento que você tem propósito de o que você quer fazer da sua vida, ou independente se for da arte ou não, é só acreditar que a parada rola. Quando a gente faz o que gosta, né? Não é trabalho, né? Mas dá trabalho. Mas achar que pra fazer as coisas que você gosta também não dá trabalho. Dá muito trabalho, dá mais trabalho ainda. Legal, Jean. Cara, obrigado, viu? Prazer. Até a próxima. Espero te encontrar muitas vezes aí, que tem muita história ainda que não foi contada aí. Tem. E brigadão. Obrigado mesmo pela oportunidade e um abração. Legal, aí. Tamo junto. Tchau, tchau. Boa!